Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui nesse momento estar compartilhando com os irmãos um texto da Palavra de Deus. Logicamente que eu estou um tempinho sem estar gravando alguns vídeos com os irmãos devido a algumas questões, e aí eu não estava podendo gravar. Mas hoje eu separei um tempinho para a gente estar podendo dar continuidade naquela série de estudo que nós estávamos fazendo a respeito do livro do Apocalipse. Então vamos ao texto, que é uma palavra bem breve. Não quero ser muito longânimo, cansativo, enfadonho, mas vale a pena a gente continuar. E nós paramos ainda no versículo 9, Apocalipse capítulo 1, no versículo de número 9, onde nós vamos ainda falar algumas questões. Então, ainda no versículo 9, irmãos, nós notamos que João ele vai mostrar três tipos de questões que eu vou chamar de qualidades que um discípulo de Deus ele precisa dispor, mesmo no meio das lutas e das aflições da vida, sabendo que as aflições elas se multiplicam ao redor do mundo. Então, essas aflições elas não são peculiares a uma cidade, essas aflições não são peculiares a apenas uma região. Logicamente que nós sabemos que existe uma gravidade de perseguições que são diferentes, mas a perseguição ela se torna mundialmente conhecida porque se trata do cristianismo. E se falamos de Jesus, de fato haverá perseguições. Então no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 9, veja que João ele vai destacar três verdades, é sobre ela que eu quero em minutos falar com os irmãos rapidamente. João ele vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Aqui nós identificamos algumas verdades. A primeira coisa que nós identificamos é que veja que João ele vai dizer que ele é companheiro na aflição. A primeira coisa que nós identificamos no texto é que João está na ilha mortal. Nós falamos dela no último vídeo, no último estudo. Se você não pegou, você vai aí no nosso canal ainda, você vai colocar e você vai ver a sequência do estudo. E você vai ver que na última nós falamos sobre a ilha de Patmos, como que é Patmos, o local em si, a geografia de Patmos e tudo que João passou ali, nós falamos um pouco no vídeo passado. Então veja que João ele está numa ilha chamada Mortal, e aqui ele apresenta algumas coisas que ele está vivenciando. E veja que interessante, mesmo ele sendo apóstolo, mesmo ele sendo discípulo, mesmo ele se parecendo com Cristo em muitas coisas e procurando fazer por onde, veja que ele não está ausente de aflição. Ele não está no sentido de estar guardado, de guarida, de proteção das aflições. A mesma aflição que vem para uma pessoa leiga, ela também vem para uma pessoa que tem muito conhecimento. A mesma aflição que vem sobre o ímpio, a aflição também vem sobre o justo. Pode ser de maneira diferente, mas como está escrito na palavra, as mesmas coisas se sucedem para os bons e para os maus. Faz parte da vida, do cotidiano. Isso eu estou falando de humanismo, estou falando de pessoas humanas. Agora veja os senhores, no caso de João, ele está falando de uma aflição que fora provocada no mundo espiritual exatamente por João ser servo de Deus, por ele ser um apóstolo. E ele vai dizer: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro. A primeira coisa, João ele é companheiro em três coisas aqui, pelo menos na igreja, com os cristãos. A primeira coisa, João ele é companheiro na aflição. Ele está preso. E ele está dizendo para a igreja: olha, eu sou companheiro de vocês na aflição. Porque a igreja ela não está isenta de aflição. Veja comigo a palavra de Deus, para você saber que de fato o evangelho verídico, o evangelho de Cristo, cristocêntrico, ele não nos ausenta de aflições. João 16:33 disse Jesus: tenho-vos dito isto,
para que em mim, não é no mundo, para que em mim tenhais paz. Então a primeira coisa que eu entendo é que em Cristo nós temos paz, em Cristo. No mundo, em segundo lugar, tereis aflições. Veja, aflições não é aflição, ele diz aflições no plural. Mas ele vai dizer, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Então Jesus ele promete o que para nós? Uma temporada de colônia de férias? Não, ele diz o texto que no mundo, enquanto estivermos aqui, teremos múltiplas aflições, porque ele está dizendo no plural, então é múltiplas. Então teremos aflições múltiplas. As aflições são uma sequência exatamente no mundo espiritual que vai englobar todos os moradores da terra, quer crente ou não, mas virá aflição. Agora, o cristão ele sabe que ele tem paz no meio da guerra, no meio da luta, no meio da batalha. Outro texto que eu queria mostrar para os irmãos é Romanos. Veja comigo, Romanos, no capítulo de número 8, é um dos textos que eu queria citar rapidamente, serei bem breve. Romanos 8,18, veja, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Veja que o apóstolo Paulo ele afirma, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Então, queridos, você já notou que no mundo nós teremos essas aflições. No mundo nós teremos essas sequências de batalha, de guerra, de luta, de peleja diária. Essas aflições são múltiplas. Veja comigo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo de número 5. Olha o versículo de número 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então veja, o apóstolo Paulo, em Romanos 8,18, ele afirma que no mundo nós teremos aflições. Romanos capítulo 5, verso 3, o apóstolo Paulo vai dizer que as tribulações, elas vêm sobre a nossa vida, e essas tribulações, elas vão produzir. A primeira coisa que ela produz é paciência. Amém? Então, no mundo nós teremos tribulações. No mundo nós teremos exatamente aflições. Então, João, quando ele fala que ele é companheiro na aflição, ele não está falando de nada que a gente não sabe. Ele está falando de algo que a gente vive. Olha o que está em Mateus. Olha o que Jesus ele disse em Mateus, capítulo de número 5. Nós queremos ser o mais bíblico possível nessa instrução que nós estamos passando para os irmãos pela palavra de Deus. Mateus capítulo 5. Olha o que diz aqui no versículo de número 10. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Veja, a perseguição ligada à justiça. Segundo, porque deles é o reino dos céus. Veja ainda, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Olha, então você vê que tem uma causa. A perseguição, ela tem uma causa. Ela tem um início e ela tem um porquê, por causa de Cristo. Então nós somos perseguidos por causa de Cristo. Veja mais, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, essa perseguição, ela não vem simplesmente porque eles querem nos perseguir. Não, essa perseguição é por causa de Cristo. Você vê que João, ele mostra por que ele está na ilha chamada Patmos. Ainda em Apocalipse, no capítulo 1, na parte final, ele vai dizer: estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus, segundo, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então ele está lá por causa da palavra que ele prega. E a palavra não é dele, é de Deus. E segundo, por causa do testemunho de Jesus Cristo que ele carrega dentro dele. Então você vê que por sermos cristãos, por sermos servos do Deus vivo, e por pregarmos o Evangelho do Deus vivo, sofreremos perseguições. Seremos perseguidos. Em segundo lugar, João ele é companheiro no reino. A segunda coisa que João ele destaca é que ele é companheiro no reino.
Mateus capítulo de número 6, versículo 10, olha o que está escrito: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aí você vê que aqui é Jesus ensinando a maneira correta de orar. E ele vai dizer que nós devemos buscar o reino de Deus. Ele vai dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ainda veja, Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Olha o texto: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então nós devemos buscar cautelosamente, cuidadosamente, nós devemos buscar com força, nós devemos buscar o quê? O reino de Deus. Veja, Marcos capítulo 1, versículo de número 15. Veja comigo na sua Bíblia. Marcos 1, versículo de número 15. Está escrito assim, olha. Veja aqui o versículo dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Esse reino, veja, esse reino, ele foi de uma forma liberada para os homens através da vinda de Cristo, da descida de Cristo. O versículo de número 14 vai dizer: e depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do Reino de Deus. Uma das coisas que Jesus veio trazer é o Evangelho do Reino de Deus. Então nós devemos buscar esse Evangelho. E ele diz aqui no versículo 15 que fizemos a leitura, que o tempo está cumprido e o Reino de Deus está próximo. Então, irmão, o Reino de Deus está próximo. E outra coisa, o Reino de Deus não pode só estar próximo, ele tem que estar dentro de mim e dentro de você. Veja comigo ainda, Marcos capítulo de número 10. Olha comigo na sua Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 14 e versículo de número 15. Olha o que está. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes: deixai vir os pequeninos a mim, e não os impeças, porque dos tais é o reino de Deus. É verdade, vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então veja que Jesus ele vai dizer que nós devemos ser como crianças para receber o reino de Deus. E qualquer que não receber o reino de Deus, e o reino de Deus só vem de uma forma, através da palavra. Quem não recebe a palavra, quem não gosta da palavra, quem não quer ouvir a palavra, a pregação, jamais receberá o reino de Deus. Então vai dizer que se nós formos como crianças, receberemos o reino de Deus. E terceiro, para não alongar o vídeo, João ele vai dizer que ele é companheiro aonde? Na paciência. Ainda em Apocalipse capítulo 1, ele vai dizer: sou companheiro na aflição. Segundo, sou companheiro no reino. Terceiro, e na paciência de Jesus. Essa paciência aqui ela pode ser tanto paciência como perseverança. Veja comigo Mateus capítulo de número 24, na sua Bíblia. Mateus capítulo de número 24. Mateus 24. Veja comigo o versículo, Mateus 24, versículo 13. Está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então veja que João ele é daqueles que perseveram. Olha o texto, Provérbios capítulo 14, versículo de número 29. Provérbios capítulo 14, versículo de número 29. Provérbios 14, versículo 29. Está escrito assim: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Veja o texto: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Veja outro versículo, Efésios capítulo 4. Vamos aí na Bíblia, hein? Efésios capítulo 4, versículo 2. Olha o que Paulo diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso aqui, irmão, é uma dádiva. Cristãos que são longânimos, isso é uma dádiva. Olha o que está em Romanos 12, versículo 12.
Veja comigo na sua Bíblia. Romanos 12, versículo de número 12. É rapidinho para a gente não ficar muito tempo aqui. Romanos 12, verso 12, está escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes nas tribulações. Por quê? Perseverai na oração. Você vê que Paulo vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Isso é uma dádiva para nós outros. Veja, Romanos capítulo 8, versículo 25. Ainda sobre essa questão. Romanos 8, 25. Mas se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então nós devemos ter paciência. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Olha o que está em Gálatas 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Ô meu irmão, você não pode desfalecer. Eu vou ler mais um texto, Salmo 37, versículo 7. Salmos 37, versículo 7. Você não pode desfalecer agora na reta final. Você não pode parar no meio do caminho só porque está se levantando as lutas. Veja comigo, Salmo 37, nós vamos encerrar aqui para o vídeo não ficar longo. Salmo 37, versículo de número 7. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Oh, aleluia, você deve esperar nele. Ainda no Salmo 27, versículo 14, e a gente vai parar aqui agora. Salmo 27, 14. Veja o versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. E vale a pena ler o verso 8, que diz assim, do Salmo 28. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Deus te abençoe, meu querido. Que essas três verdades elas venham se cumprir no teu caminho, na tua vida, no teu dia a dia, na sua caminhada. Seja paciente. João ele participa do reino, João ele participa da aflição, João ele participa da perseverança ou da paciência. Então que você tenha também sobre a sua vida essas três verdades. Ela precisa estar de fato na minha e na sua vida. Deus te abençoe e te guarde. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Você vai estar recebendo sempre uma orientação da palavra de Deus. E a gente procura sempre ser o mais bíblico possível, o mais simples possível, para que você possa também entender. Você pode compartilhar esse vídeo com alguém, você pode também escrever. Se você tem uma dúvida, se você tem alguma coisa que você queira tirar uma dúvida, mande para nós e a gente vai estar fazendo um vídeo aí a respeito da sua dúvida para trazer o melhor esclarecimento, tem algum ponto de vista que o irmão ou a irmã queira que a gente possa estar ali auxiliando. Estamos aí para poder também abraçar você através da oração e da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, te guarde e te proteja. No nome de Jesus, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima, em nome de Jesus.